livro das Crônicas, capítulo de número 2. Eu vou fazer mais um ajuste aqui. Está tendo interferência, é coisa rápida, mas tem que fazer. Eu agradeço aos irmãos o carinho, o cuidado que vocês demonstram. Na outra sexta eu não estava aqui, porque eu estava com o Luiz Felipe no hospital. E os irmãos orando, mandando mensagem de apoio e assim por diante. Fiquei agradecido. Nessa sexta eu falhei de novo, né, André? Nessa sexta eu falhei de novo, não vim, mas não é porque eu estava em casa assistindo novela, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu estava em São Paulo, no enterro da minha tia. Minha tia que meu pai ganhou para Jesus, viu? Não foi a minha tia que ganhou meu pai para Jesus. Meu pai ganhou. Ó, você vê que coisa, né? Você vê que coisa. Meu pai estava aqui em Piracicaba, Rosângela. Preste atenção. Ele estava aqui em Piracicaba, ele ganhou a minha tia para Jesus, que estava lá em São Paulo, Rose. Ele mandava toda semana material bíblico, toda semana, Diana. Foi assim durante um ano, mandando toda semana material bíblico pelo correio, Dona Ivete. E a minha tia estudando a Bíblia com meu pai, porque na época, há tantos anos atrás, não tinha essa facilidade da internet, não tinha nada disso. Então era pelo correio. Um ano evangelizando minha tia lá em São Paulo, e a minha tia firmou com Jesus, ficou crente, daquelas crentes da canela de fogo, e graças a Deus por isso, morreu com Jesus. Morreu com Jesus, está na Bíblia, vai para o céu. E às vezes a gente fica pondo um monte de empecilho, um monte de barreira, um monte de ai, ui. Então fica aí o registro de uma alma que foi ganha, que não era vizinho, que não morava na casa da frente, que não estudava junto ou trabalhava junto. Uma alma que estava lá em São Paulo, que foi ganha e foi consolidada em Jesus por cartas. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida do meu pai cada vez mais e abençoe a sua vida, para que você seja um ganhador de almas. Às vezes a gente ganha uma pessoa para Jesus. Através da minha tia vieram meus primos, minha prima. A casa hoje, uma boa parte da casa está em Cristo. Mas começou aonde? Começou na minha tia, através do meu pai. E essa bênção de ganhar a família para Jesus está sobre a sua vida também, irmão. É só você querer que Deus libera a unção, tá bom? Senhor, tenha misericórdia da minha vida e continua falando com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Os preparativos para a construção do templo. Vamos pensar um pouco sobre a construção do templo. Salomão, né, que eu li o Sal aqui, veio o Salmo na cabeça. Segundo Crônicas 2, capítulo 2, verso 1 diz: Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra do nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Só o versículo 1 tem muita coisa para a gente pensar. Eu vou propor para você pensarmos algumas coisas de maneira superficial. No decorrer da semana você vai aprofundar. Primeira coisa foi, Salomão deu ordens, e nós falamos há poucos dias aqui sobre a bênção do domínio que está sobre a nossa vida. E muita gente não entendeu a importância de dominar e vive dominada, inclusive pelo pecado. Tem muita gente que se sujeita a tudo e a todos, mas não se sujeita à palavra de Deus, não se sujeita a Deus. O Salomão, ele deu ordem. Vamos construir um templo. Deu ordem para a construção. A palavra de ordem, ela parte de você, irmão. Havia um sonho. O Davi havia sonhado em construir o templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse, mas ele permitiu que o filho dele, o Salomão, desse continuidade ao sonho, ao projeto dele.
para edificar uma casa para Deus. E eu quero que você agarre essa palavra, porque tem coisa que você vai fazer, mas tem coisa que são os seus filhos que vão fazer, irmão. Eu tinha ontem uma conversa com uma pessoa, final do dia ontem eu estava conversando com uma pessoa que toda a criançada tinha ido embora, tal, e daí veio um pai buscar uma criança que ficou aí. E aí o pai queria conversar, fiquei conversando com o pai. E eu falei com essa pessoa da importância dele estar na casa de Deus. A importância dele instruir o filho dele na presença de Deus. A importância dele não deixar a casa de Deus. A importância dele entender o porquê que Deus esse lugar e através desse lugar o que Deus pode fazer naquela família. O Salomão, ele estava dando continuidade a um sonho que havia sido gerado no coração do pai dele. Agora o Salomão está dando continuidade a esse projeto. Então, primeira coisa que eu acho importante a gente pensar: sonhe, irmão, planeje, projete. Tem coisa que talvez você não vai fazer, mas o seu filho, a sua filha dará continuidade. Diga amém, diga graças a Deus. É a bênção da continuidade no nosso lar, na nossa família. É a bênção da continuidade. Nós precisamos ensinar. A pessoa precisa aprender, Mateus. O filho, a filha, precisa aprender a importância de dar continuidade. Eu falava com meu primo lá no velório do meu pai. Lá no velório da minha tia. Eu falava do meu pai. Eu dizia: a tia já foi. Ainda tem alguns irmãos, mas eles estão deixando a história escrita para nós continuarmos dando seguimento, sequência à história que está escrita. Então, minha tia foi, mas a história ficou. E os filhos dão continuidade. Então o pai, a mãe precisa entender isso daí. Você pai, você mãe, que tem um filho, que tem uma filha, precisa entender a importância de você estar firme com Jesus. É você com Jesus. É o dia pelo jeito. É você que deve de estar firme. Se você estiver firme, o seu filho e a sua filha vão olhar para você. E eles vão entender: opa, pera lá, pode ser que demore um pouco mais, que tem alguns filhos que demoram um pouco mais para pegar as coisas, mas na final das contas eles vão pegar, porque a Bíblia diz: ensina no caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar. Então é ponto para a gente ir pensando. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra do nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Semana passada nós conversamos sobre o quê? Quem lembra? Qual foi o profeta que nós conversamos semana passada? Quem? Vocês não tomaram café, não? De quem nós conversamos semana passada? Ageu. Do que nós falamos do Ageu? Qual foi a conversa? O povo estava preocupado com o quê? Com o palácio para eles ou o palácio para Deus? Aqui nós estamos aprendendo com Salomão. Salomão dá uma ordem, olha a sequência bíblica, olha a sequência bíblica. Deu ordens para construir um templo de honra ao nome do... Agarra essa palavra, irmão. Essa palavra é para você, para hoje, mas ela é para o ano que vem também. Quem quer uma nova história tem que entender princípio. E não é só entender princípio, é praticar princípio. Primeiro tem que ser para... Quem trabalha em primeiro lugar pensando em Deus, tem o seu futuro garantido. Já está garantido. Ó Salomão, vamos construir um templo em honra ao nome do... Aí depois ele diz: e um palácio para... Primeiro eu trabalho, primeiro eu construo, primeiro eu faço para... Depois eu faço para mim, para você, para nós. É assim, isso é princípio. Nós estamos conversando de uma figura, de um personagem vitorioso, um dos grandes nomes da Bíblia, o Salomão.
Um homem vencedor, um homem que planejou, um homem que numa outra ocasião nós vamos conversar e nós vamos ver a visita que a rainha de Sabá fez a ele. Nós vamos conversar com detalhes da visita. O texto diz que ela ouviu a fama. Diga assim: essa bênção está sobre a minha vida. A minha fama será conhecida de longe. Eu serei uma pessoa famosa. Muita coisa boa na minha vida. Amém? É isso daí, irmão. A sua fama, a fama boa, a fama das coisas boas que vão acontecer na sua casa, elas vão para longe. Muita gente vai ouvir e vai falar: não acredito que aconteceu isso na casa dele, na casa dela. Não acredito. Eu não acredito. A sua fama, a fama das coisas boas que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, vai andar. Diga amém e diga graças a Deus por isso. O Salomão, a Bíblia diz que a rainha foi visitar. Ela falou: olha, a fama chegou, hein? Só que é o seguinte: eu ouvi falar algumas coisas a respeito do seu reinado. E realmente o que falaram era verdade. Mas não falaram nem um tantinho assim do que é. Porque é muito maior. Aleluia. As pessoas vão ouvir falar do seu casamento, que seu casamento foi transformado por Deus. Mas quando elas chegarem perto para ver, não é possível que mudou o casamento daqueles dois. Aqueles dois, eles só faltavam se pegar um ou outro. Era panela que voava, era sapato, era vassoura, era rodo, olha, o negócio lá era terrível. Agora mudou. Vai ver lá, vai chegar, vai encontrar os dois. Casal de pombinho, diga amém, diga aleluia. Diga graças a Deus. Um casal apaixonado. Não ouvi. Um casal apaixonado. Um casal que valoriza princípios. Um casal casado até que a morte separe. Irmão, irmã, nós precisamos pensar junto com a luz da Bíblia sobre a nossa vida e entender que o que a Bíblia traz, ela é para nós. Você não veio aqui para distrair. Eu sei que você não veio aqui. Você veio aqui para ouvir o que Deus tinha para falar para você, sim ou não? Se Deus está liberando essa palavra sobre a sua vida, Ele não errou. Ele não errou. Experimenta participar do culto das 10h30 ou das 19 horas. Talvez a palavra saia um pouco diferente. Para o culto dessa hora aqui, desse momento, é essa inspiração que Deus está me dando. Qual que é o texto? O mesmo texto vai ser pregado nos 3 cultos. Só que quem participa, a Tereza geralmente participa de 2 cultos. É igual os 2, Tereza? Não é. Mas por que não é? A palavra é a mesma, a brincadeira geralmente é a mesma. Mas a inspiração Deus dá para cada casa, para cada família. A inspiração para esse momento é essa. E a inspiração desse momento está nos levando a entender, a pensar que aquilo bom que Deus vai fazer na nossa vida vai andar. A notícia ruim, ela anda, sim ou não? Mas a notícia boa, ela anda também, graças a Deus. E as pessoas, elas vão parar para olhar e vão falar: meu Deus, o que aconteceu? Olha só, e não é que é verdade mesmo. Primeiro Deus, um palácio. Primeiro, um templo em honra do nome do Senhor. Honre o nome do Senhor, irmão. Põe isso no seu coração. Agarra essa palavra. O domingo, ele é do... Não troque o domingo. Não negocie o domingo. Domingo é do Senhor. Sempre. Sempre. Domingo é do Senhor. Consagrou o domingo ao Senhor. Participou do culto, viu os irmãos, orou junto com os irmãos, adorou junto com os irmãos. Aí vai seguir na garantia. A construção primeiro do templo, em honra ao nome do Senhor. E depois um palácio para si. Você tem sonho? Tem sonho, João? Tem sonho, Miluim? Tem sonho ou não tem? Tem? Tem sonho aí, o seu Rava? É? Tem sonho, Edivaldo? Tem mesmo? Não gravei seu nome. Cláudio.
Tem sonho, Cláudio? Tem mesmo? Tem sonho, Nivaldo? Tem, Nivaldo? Tem sonho? Valdete? Se eu perguntar para todos vocês, tenho certeza que todos vocês vão dizer que tem algum sonho. Nem que seja um, mas você tem sonho. Primeiro você sonha o sonho de? Você sonha o sonho de? Aí Deus sonha o seu? Escreve, tem alguns que escrevem. Escreva o que eu estou falando. Você vai sonhar o sonho de Deus. Você vai trabalhar para ver realizados os sonhos de Deus aqui, para essa igreja, para esse bairro, para essa região. Você vai trabalhar para ver realizados os sonhos de Deus para essa igreja, para esse bairro, para essa região. E através dessa região, nós temos pessoa que vem aqui conosco de Saltinho, irmão. É gente de Saltinho que participa aqui conosco. Tem, porque Deus vai usando essa obra de um jeito que só Ele sabe o jeito que Ele quer usar. Então você vai trabalhar por sonhos de Deus desse lugar serem realizados. Diga amém. E Deus vai trabalhar por seus sonhos serem realizados. Você coloca o coração no altar de Deus e Deus coloca o coração dele na sua casa, na sua família, nos seus projetos. É assim que Deus trabalha. Se você quiser que seja diferente, não vai dar certo. Porque o jeito de Deus trabalhar é assim. Esse é o jeito, Jairo, que Deus desbloqueia respostas na nossa casa, na nossa família. Ontem a Andréia estava lá ajudando lá na cozinha, né, Andréia? Ralando lá, trabalhando. Na outra ação social, a Andréia estava lá ajudando também, não estava? É assim, não é, Cléo? É assim, Sérgio. É assim que Deus vai trabalhando. Nós vamos colocando o nosso coração. Nós lemos o texto agora há pouco. Deus, Ele manifesta na nossa vida a bondade dEle para nós transbordarmos em boa obra. Nós vamos transbordando em boa obra para quê? Para que pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Nós somente somos uma ferramenta usada por Deus. A obra não é minha. A obra é de Deus. Eu estou aqui, irmão, irmã, com o coração para que a sua casa, a sua família, esse bairro, essa região, essa cidade, essa região seja alcançada. Eu acredito assim. Nós temos pessoas, Angeline, que participam conosco lá de São Paulo, fielmente da oração. Fielmente. Todo dia está com a gente na oração, das 6:30, lá de São Paulo. E quando eu atraso, por algum motivo demoro, já manda cobrando, já viu? Não vai ter oração hoje? Vai, calma, está com tanta pressa assim, é que eu atrasei, hoje não deu certo. Vamos ler, ó. Verso de número 2. Ele designou, o que está escrito aqui? Está projetado aqui? Vamos ler junto, 1, 2, 3. Quanto? A ajuda que Deus está designando para você, irmão, ela é muito mais abundante do que você está pensando. Porque a gente precisa de pessoas, sim ou não? A gente precisa de pessoas para nos ajudar. O Salomão estava fazendo algo para Deus. Ele não estava fazendo algo para ele. Primeiro ele pensou em Deus. E tinha gente para ajudar Salomão, sim ou não? 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortador de pedra. Vai fazendo a conta aí, André. Vai. 70.000 mais 80.000, 150.000. É isso? Eu estou falando errado? Não. 150, André. Você fugiu da escola, né? 80.000. Cortador de pedra. 3.600 como capatazes. Então, 153.600 pessoas. Diga assim, ó, tudo que eu preciso vai sobrar. Vai sobrar.
Você não pode sair do começo da conversa. Se você sair do começo da conversa, você não entende o restante da conversa. O começo da conversa diz que o Salomão, em primeiro lugar, ele pensou em construir um templo para honrar o nome do... Quando as pessoas veem você com o coração voltado para honrar o nome do Senhor, Deus começa a ser honrado já desde a sua vida. E aí ele olha e fala assim, ó, não tem jeito, eu vou direcionar gente, pessoa, vou colocar homens e mulheres à volta deles, para facilitar a vida deles. Diga amém, diga graças a Deus. Tem coisa, irmão, que você não sabe, mas que Deus vai colocar gente no seu caminho e vai resolver o seu problema. A hora que você chegar lá para resolver, vai estar resolvido. E você vai querer saber, mas como isso? Não estou entendendo. Aí o Espírito Santo vai dizer, é porque você não prestou atenção no dia 19 de dezembro de 2021. Eu falei com você. Eu falei, você estava dormindo, você não estava atento, você estava distraído. O pastor falou para você anotar, você não anotou. Eu avisei. Vou colocar gente para resolver o problema. A hora que você chegar lá para resolver, está resolvido. Tem gente que Deus vai movimentar dentro de repartição pública, irmão. Repartição pública. Tem gente que Deus vai colocar dentro de fórum. Tem gente que Deus vai colocar dentro de empresa. Tem gente que Deus que ainda nem está contratada. E Deus vai mandar contratar, porque aquela pessoa vai ser usada para te abençoar. Diga amém se você recebe. Se você não recebe, fica na sua, irmão. Mas se você recebe, diga amém. Deus, quando Ele trabalha 153.600 pessoas aqui, ó, de imediato, para começar a obra, só para começar. Segue a leitura, verso 3. Depois Salomão enviou essa mensagem a Hirão, rei de Tiro: envia-me cedro, como fizeste para meu pai Davi, quando da construção do palácio dele. Envia-me cedro. Outra coisa importante para pensar: não vai faltar. A palavra é outra, é nada, mas não vai faltar. Alguém soprou. Recurso. Você está sonhando? Você está planejando? Não vai faltar recurso. Eu lembro o João, filho da Roseli, com Pedro. Antes de começar a obra, ele pediu para eu ir lá. Pastor, o senhor derrama óleo no terreno? Derramo. Eu já falei, irmão, só não vou onde não me chama. Onde me chama, eu vou. Até não vou para não me falar que eu sou bicudo, que eu sou enxergado. Mas eu vou começar a ir nos lugares também. Aí, se eu chegar na sua casa de surpresa, você não se assuste, você me receba, viu, irmão? Por favor. João Paulo, antes de começar: pastor, o senhor derrama óleo no terreno? Derramo. Abriu o alicerce, o senhor derrama óleo no alicerce? Derramo. Começamos a construir, o senhor derrama óleo? Derramo. E a palavra liberada foi: não vai faltar nada. Vai lá ver a casa do João. Casa de primeiro acabamento, de coisa chique. E ele fala assim, ó: o senhor falou que não ia faltar e não faltou nada, sobrou. Mas não é que eu faltei, não é que eu falei, é Deus está trabalhando, irmão. É importante você pegar o texto, agarrar o texto. Mas toda essa conversa, é isso que é um problema, porque tem muita gente que ignora o verso 1, aí agarra o verso 2. Vai ter gente de sobra para te ajudar, aí olha, não tem ninguém para me ajudar, eu estou sozinho. Aí a pessoa olha o verso 3, falou que não vai faltar recurso, mas está faltando recurso, mas ignora o verso 1, porque o verso 1 diz: construir um templo para honrar o nome do Senhor. Ignorou o princípio, vai ter problema com o restante da história, vai ter problema. Nós temos que entender um princípio. Olha aí, verso de número 4: agora estou para construir um templo em honra do nome do Senhor. Ele não escondeu nada, ele falou: eu estou para construir um templo em honra do nome do Senhor. O meu Deus. O meu o quê? Tem gente que tem dificuldade para falar que é crente. Tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Tem gente que tem vergonha de falar: estou indo lá na igreja. Tem gente que tem vergonha de falar que converteu. Tem gente que tem vergonha de batizar.
eu vou construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu, e vou dedicá-lo, o templo, a Ele. Aí ele diz assim, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado, fazer holocausto todas as manhãs, todas as tardes, no sábado, na lua nova, nas festas fixas do Senhor. Ele está dizendo assim, eu vou construir o templo para honrar o nome do Senhor. Não vai faltar gente para ajudar, não vai faltar recurso, e não vai faltar nesse lugar o sacrifício diário para exaltar a Deus. Está aqui, olha. Esse é um decreto perpétuo. Esse não é um vento. Você sabe que existem os ventos, né? As modinhas, você sabe, não sabe? Tem gente que vive na modinha. A modinha agora é essa, estou nessa modinha. A modinha agora é aquela, estou naquela modinha. A modinha agora não sei o que, estou na outra modinha. Tem gente que vive de modinha. Fala assim, eu não sou crente que vive de modinha, não. Eu não sou crente que fica seguindo modinha. Fala, irmão, você está com medo de falar por quê? Fala assim, eu não sou crente que modinha. Eu tenho raiz. Eu tenho igreja. Eu tenho pastor. Eu tenho um compromisso com Deus, com o meu pastor, com a minha igreja e com a comunidade inserida. Quando a pessoa ela bate no peito, ela fala, eu estou nessa. Aí Deus bate no peito e fala, e eu estou na dele. Você vai pegar, quarta-feira eu achei tão joia, porque Deus usou o missionário Davi para falar do Gideão. 32 mil soldados, aí, na verdade nem eram soldados, 32 mil pessoas. Aí, muito, ficou quanto? 300. E com 300 Deus deu vitória. Mas aqueles 300, eles batiam no peito, eles gritavam o quê? Quem lembra? Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por... Venceu ou não venceu? Precisaram lutar? Não. Por quê? Porque o Senhor lutou por eles. O Senhor colocou no coração daquele povo lá uma confusão que um começou a acabar com a vida do outro ali, entre eles mesmo se resolveram. Sobrou nada. Vamos finalizar. Verso 5. O templo que vou construir será mijuruquinho, pequenininho, besteira. Outro dia, engraçado, uma pessoa outro dia, que não está com a gente aqui no dia a dia, não é, professa até uma fé diferente, me abordou no caminho, então aí, tal, como que é, não sei o que lá. Besteira esse negócio de fazer coisa, ficar ofertando, recolhendo. As pessoas ficam incomodadas com gente que oferta, não sei porquê. Não sei que demônio é esse que trabalha na cabeça que a pessoa não oferta e tem raiva de quem oferta. Deixa quem oferta ofertar. Se não acredita, fica com a boca fechada, fica quieto e pronto. Deixa quem oferta tomar posse da bênção. Quem não quer, não toma, fica quieto e boa. Bata a palma para os outros que vai ganhar a vitória deles. A pessoa não congrega aqui, não está aqui com a gente no dia a dia, não tem nada a ver com a gente aqui. Aí, então, mas por que esse negócio aí? Eu acho que não é bem assim, porque não precisa, a igreja não precisa de muita coisa, de luxo. A igreja não... Você está enganado, você está... Com todo o respeito que eu tenho a você, a gente nem comunga do dia a dia, nós não somos amigos do dia a dia, não tem um relacionamento com a pessoa. Mas eu falei, eu respeito o seu pensamento, mas você está enganado. Você está enganado. Você está tirando um texto fora do contexto dele. Quando ele fala que Jesus, ele falou, eu não tenho casa para morar. Então quem me segue não fica em lugar nenhum. Se quiser me seguir, vai me seguir sem casa. Jesus não tem... vai, cai fora, vai, vaza, some daqui.
Tem gente que, meu Deus do céu, tem uma dificuldade. Ó. Aqui o assunto é resolvido. O templo que eu vou fazer, eu construir, será grande. Irmão, nós não estamos falando de luxo, nós não estamos falando, cada um sabe a sua vida, a sua realidade, ninguém está forçando ninguém a mudar a rotina, a vida diária. Tem um que gosta de perfume francês, tem outro que se contenta com um perfume nacional, e daí? Tem um que gosta de usar roupa de grife, tem outro que gosta de usar roupa daquelas que você paga vintão e enche a bacia, e daí? Grande coisa. Quem que está falando para mudar de comportamento? O que está sendo colocado para pensar é assim, ó, o templo que eu vou construir será grande. Agora, irmão, Deus cabe dentro de um templo, sim ou não? Não, ele mesmo fala que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Por que ele não habita? Porque isso aqui é tudo tontice? Não, porque não cabe ele dentro de um templo feito por mãos humanas. Tamanha é a grandeza dele. Então a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Ele não está dizendo, olha, não faz nada, não constrói nada, não edifica nada, vive ali uma vida miserável, furreca, vive uma vida de dificuldade extrema. Quanto mais pobre, mais miserável, mais crente. Isso aí é coisa que o diabo colocou na cabeça de muita gente lá atrás. Aí a pessoa andava com roupa rasgada, roupa velha, roupa tudo esquisita e chinelo com prego embaixo. E aí alguém olhava e falava, esse daí é crente. Olha, por que ele é crente? Olha que pobre, quanta pobreza. O crente, canela de fogo, não ganhou uma alma para Jesus. Não cuidou de uma pessoa. Mas é avaliado como um crente porque anda de uma maneira miserável. Irmão, isso aí é mentira. Isso é o diabo querendo prender as pessoas na pobreza, na miséria. Ontem eu trouxe meu pai aqui comigo. Aí meu pai veio junto, eu falei para ele, pai, eu estou precisando mexer na suspensão do carro. Começo do ano eu mexi e não ficou boa. Vou ter que mexer de novo. Aí ele falou assim, o carro do Luizinho é um carro macio. Ele é forgado, meu pai é forgado. Estou dando banho nele, ele fala, mas o Luizinho dá banho no chinelo também. Mas que coisa! Mas o Luizinho penteia o cabelo diferente. Esse Luizinho aí. O que é melhor, andar num carro confortável ou num carro desconfortável? Se a pessoa quer andar num carro desconfortável, ela pode andar, sim ou não? Mas se ela quiser andar num carro confortável, ela tem que saber que Deus dá graça para ela andar num carro confortável. É só isso. Se a pessoa quiser morar numa casa bem simples, bem humilde, que a senhora tem toda a dificuldade dentro da casa, ela pode, sim ou não? Mas se ela quiser morar numa casa boa, numa casa legal e confortável, Deus abençoa a pessoa para que ela se conquiste. O templo que eu vou construir será grande, pois o nosso Deus é? E aqui eu paro a conversa, irmão. Se a gente entender quem é que nos tira da nossa casa e nos traz para cá, não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã, não é a estrutura, não é o costume, não é a religião. Quem nos tira da nossa casa e nos traz até aqui é o Espírito Santo de Deus. E se Ele te traz aqui, é porque aqui Ele tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida, irmão. Deus não erra, Ele não erra. Se Ele te colocou aqui nessa manhã para ouvir essa voz, essa mensagem, Ele não errou, irmão. Você pode ficar tranquilo. Deus, Ele sabe, só que você está enxergando aqui só. Ele está enxergando lá na frente. E Ele vai te dando ferramentas. E Ele vai te dando ferramentas. E Ele vai te dando ferramentas. Para que lá na frente a sua história seja uma história vitoriosa. E através da sua vida, muitas e muitas pessoas sejam alcançadas. O templo que eu vou construir será grande. Com outras palavras, eu não vou ficar no conta-gotas com Deus.
eu vou dar a ele o meu melhor. Por favor, se coloque em pé. Pense sobre isso, viu, irmão? Tem tanta coisa para nós pensar, né? Pastor falou, nossa, como esse pastor falou. Pensa tudo isso. Pensa, procura praticar alguma coisa aí, se conseguir praticar o máximo possível, ótimo. Falamos de muita coisa boa, de muita coisa jóia, para a gente aprender, para a gente praticar. Você tem sonhos. 2022 está chegando, irmão. 2021 não acabou, é ano do céu aberto, tem coisa ainda que vai cair na sua cabeça, na sua casa, na sua família. Você vai falar, meu Deus, tem coisa boa para acontecer ainda esse ano. Mas você já vai se programando para o ano que vem. E no ano que vem, você vai colocar em primeiro lugar, desde já, o Senhor, o templo. Em segundo, o seu palácio. Diga assim, em primeiro lugar, a casa do Senhor. Em segundo lugar, o meu palácio. Meu Deus querido. No nome bendito e santo do Senhor Jesus, que essa palavra se cumpra na vida dessa pessoa que recebe a palavra com alegria, em nome de Jesus. A vida